Hoje a gente vai conversar sobre as principais cirurgias da visão. Você conhece? A mais comum que a gente sempre ouve é a de catarata, né? Porém, para outros tipos de problema, há a indicação de um procedimento para permitir enxergar melhor. Eu estou recebendo aqui hoje o oftalmologista, Dr. Adael Soares. Adael, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. A gente sempre conhece a de catarata, mas vou pedir o pessoal para colocar aqui para mim que nós temos outras. Por exemplo, eu gostaria que você citasse algumas. Hoje tem a cirurgia refrativa, que a gente consegue corrigir miopia, a gente consegue corrigir hipermetropia e astigmatismo. Tem as cirurgias que a gente chama de faco-refrativas, por exemplo, a cirurgia de catarata. Ao fazer a cirurgia de catarata, hoje a gente já consegue corrigir o grau, inclusive o grau de perto, que é a vista cansada da idade. Então, o paciente fica independente dos óculos. Outras cirurgias, por exemplo, o glaucoma, que é o aumento da pressão do olho. Normalmente a gente usa colírio para controlar a pressão. Certo. Às vezes, o colírio é insuficiente. Então a gente tinha cirurgias, umas 3 tipos de cirurgias que eram bem antigas. Agora apareceu mais outras, que são que a gente chama de minimamente invasivas. E isso tudo para melhorar, controlar esse glaucoma e melhorar a qualidade de vida do paciente. Então hoje a gente tem muita novidade para quase todas as áreas. Por exemplo, nos últimos 2 anos apareceram muitas cirurgias novas. Por exemplo, cirurgia laser, que o pessoal fala, mas como assim, né? A cirurgia laser trabalha para permitir realmente corrigir esse problema e fazer com que a pessoa enxergue melhor. Isso, ela faz uma mudança na curvatura da córnea e dependendo do grau é um tipo de mudança. E isso corrige o grau e o paciente fica livre dos óculos. Então, só para a gente comentar com você os principais tipos de cirurgia, a gente tem catarata, refrativa, glaucoma, estrabismo, tem o transplante de córnea e ceratocone. Aí vai depender do caso para a indicação. Exatamente, cada caso é um caso. Tem as cirurgias de retina também, que quando você tem, por exemplo, uma diabetes muito agressiva, que já está atrapalhando o olho, a gente consegue também fazer algumas cirurgias para melhorar a qualidade dos próprios colamentos de retina. Então tem as cirurgias de retina também, além dessas. A gente fala muito de ceratocone, de glaucoma, porque elas são silenciosas, não são? São silenciosas no início. Então, assim, por isso a importância de sempre ir ao oftalmo para, no caso, se for diagnosticado, fazer a cirurgia o quanto antes. Exatamente. Tanto o glaucoma quanto o ceratocone, eles geralmente são lentos, na maioria das vezes. E se a gente detectar no início, a gente consegue controlar bem, sem ter nenhum tipo de perda adicional de visão. O estrabismo é comum essa cirurgia também? É comum e não é complicado. O estrabismo é quando o olho é torto, né? Assim, Isso. a gente vê o olho que tem o desvio, né? Então a gente tem os músculos dos olhos, né, que são responsáveis pela movimentação, a gente adequa esses músculos e coloca o olho no lugar. Não é complicado, não. Como você falou, nos últimos 2 anos a gente tem esse avanço significativo, né? A cirurgia, ela é rápida? Em quanto tempo dura uma cirurgia dessas, assim? Olha, as cirurgias em geral de oftalmologia são muito rápidas. Elas podem durar de alguns minutos a no máximo 1 hora, geralmente. É rápido, geralmente né? é rápido. E o paciente vai para casa? A cirurgia a laser é em torno de 5 minutos. Meu Uma Deus. cirurgia de catarata aí no máximo uns 20 minutos. Então, assim, hoje é bem rápido, Deixa eu trazer algumas perguntas dessa turma maravilhosa que participa e vai aproveitar que você está aqui comigo. A Cássia diz que o tio dela fez uma cirurgia de descolamento de retina. Existe algum exame oftalmológico para baixa visão, para o uso de óculos? Tá, existe. O que acontece? Infelizmente, a retina, né, sempre que descola, fica uma sequela. Quanto mais cedo opera, melhor é o resultado. Mas mesmo assim, às vezes, ao ter um bom resultado anatômico, cola a retina, a pessoa não tem uma boa visão. Então a gente tem uma especialidade em oftalmologia chamada visão subnormal, que existem umas lentes especiais para melhorar um pouco a qualidade da visão e a quantidade de visão, para o paciente pelo menos ler letras maiores, conseguir o aumento, lupas especiais, para poder ter conseguir ler alguma coisa que normalmente não conseguiria com os óculos normais. Por que acontece o descolamento da retina? É algum trauma? Também. Por exemplo, a miopia é um tipo de grau onde o olho cresceu muito. Então, quanto maior a miopia, mais esticado é a retina, porque ela tem que cobrir uma área maior. Isso predispõe ao descolamento de retina. Traumas dão isso, algumas infecções, por exemplo, a toxoplasmose, a doença do gato, pode levar a um descolamento de retina. A própria diabetes também, a retinopatia diabética, que a gente chama, pode também levar ao descolamento de retina. Deixa eu trazer a Eliette. Ela fez 12 aplicações no olho direito para tratamento de degeneração macular. Ela queria saber se existe alguma cirurgia para esse tipo de problema. Infelizmente, para esse tipo de problema não tem cirurgia. O melhor tratamento são as injeções mesmo. Ela falou que precisa fazer mais 6, aí vai melhorando. Tem que isso ter vai melhorando aí um pouco de paciência.
Cirurgia de catarata é melhor fazer no início ou pode adiar? É a dúvida da Marluce. É uma dúvida muito interessante, muito inteligente. O que acontece? Depende do que o paciente quer. Se está no início da catarata e o paciente está fazendo as atividades do dia a dia, consegue fazer tudo, às vezes no início a gente consegue, mudando o óculos, melhora a visão e consegue esperar um pouquinho mais. Mas o paciente já está querendo tirar o óculos, a gente pode fazer um pouquinho mais cedo, porque aí a gente já faz aquilo que eu falei no início, a gente já corrige a catarata e o grau. Mas basicamente, quando que é indicado mesmo a cirurgia de catarata? No momento que o paciente deixa de fazer algumas atividades do dia a dia, como ler letras pequenas, uma bula, dirigir à noite começa a ficar difícil, aí já tem indicação para fazer a cirurgia. No início, a catarata atrapalha muito pouco a visão, aí não precisa. O Sérgio do Guarani, eu quero trazer o exemplo dele, ele disse que fez uma cirurgia, a cirurgia refrativa. Certo. Ele tinha 5 graus, eu acredito que deve ser o quê? Miopia, né? Pode ser miopia, normalmente esses graus maiores são miopia. Miopia, né? E disse que ficou ótima a visão dele. Funciona muito bem, a previsibilidade dessa cirurgia é muito boa. Claro que em alguns casos pode sobrar um pouquinho de grau, e aí a gente vai, em 3 a 6 meses, faz o que a gente chama de retoque, termina o restinho lá. Então a maioria das vezes a gente consegue eliminar o uso do óculos, sim. Deixa eu trazer a Lia, que está com uma preocupação que é a seguinte, de vez em quando ela percebe que arrebenta vasinhos de sangue dentro do olho. O que pode ser? Isso é muito comum, aí fica aquele olho vermelho, né? Algumas atividades podem estar relacionadas, fazer muita força, paciente que é um pouquinho mais ressecada, alguns casos de pico hipertensivo, mas a maioria das vezes é espontâneo. Fica aquele vermelho, mas com alguns dias absorve tranquilo. Normalmente, quando a gente faz exame, na maioria das vezes a gente não acha nenhuma causa, mas não faz mal, não traz nenhum tipo de sequela para a visão. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o doutor Adael para ele tomar um pouquinho de água. Já volto com ele e as suas perguntas também. Vou deixar uma pergunta minha. Cirurgia para crianças, né? Quando apresenta algum tipo de problema, eu venho com essa pergunta já. Ok. Pode ser? Pode já ser. Volto com você aqui, Adael. Porque hoje a gente está falando sobre os vários tipos de cirurgia. Você participando aqui com o nosso convidado, o oftalmologista doutor Adael Soares, que está aqui com a gente hoje, agradecendo a sua participação. Vou dar um tempinho na minha pergunta para trazer a Maria de Lourdes, lá do bairro Integração. Okay. Ela está preocupada, vamos sossegar o coração dela, porque ela falou que foi diagnosticada com ceratocone. Ela falou, recebi essa notícia com muita tristeza. Aí ela quer saber qual o tratamento. Ela tem alguns exames para serem realizados, mas no caso dela, a gente pode sossegar o coração? Tem cirurgia? Pode ficar bem tranquilo. O ceratocone, alguns anos atrás, a gente não tinha muito o que fazer. E é uma doença progressiva, até por volta de 35 anos de idade. Há alguns anos surgiu uma cirurgia chamada crosslink. Então essa cirurgia, assim que a gente detecta a doença, a gente faz a cirurgia, é um procedimento tranquilo e paralisa a doença. E funciona muito bem, tanto é que há mais ou menos aí uns 10 anos atrás, a principal causa de transplante de córnea no mundo era o ceratocone. Hoje ele já caiu para 6º, 7º lugar por conta dessas mudanças. Então não precisa preocupar, se ela ainda enxerga, ela fazendo esse procedimento ela vai continuar enxergando da forma que ela está hoje, ou às vezes até um pouquinho melhor. Então não precisa ficar triste. Depois da notícia, Maria de Lourdes, por favor. Aí lembra que eu te perguntei sobre crianças, que eu quero saber quais são as cirurgias. Aí trago aqui a Elânia, ela quer saber o seguinte, a criança prematura que fica na incubadora, a visão dela pode ser prejudicada? Achei interessante. O que acontece? Existe uma doença chamada retinopatia da prematuridade. 20% das crianças que nascem no tempo normal, a retina forma depois do nascimento. Então, quanto mais prematura e mais baixo peso, principalmente aquelas que nascem abaixo de 2 quilos, elas têm uma chance maior de desenvolver isso que chama retinopatia da prematuridade. Mas é uma doença que a gente consegue contornar, a gente consegue tratar. Os pediatras já estão bem orientados, eles já sabem disso, a gente faz exame gradativamente. Se essa alteração progredir, existe um procedimento a laser que a gente queima os vasinhos anormais que se formam. E isso aí previne o problema. Mais uma Trata aqui, o né? problema. Trata o problema. A Kátia, ela queria saber o seguinte, a gente falou de cirurgia para estrabismo, ela pergunta, estrabismo não é estética? A minha filha tem e ainda não fiz a cirurgia. Quando que é preciso fazer? Ela é estética ou não é? Depende muito. Por exemplo, quando a criança nasce com estrabismo, se a gente operar rapidamente e até os 6 meses, ela vai fazer com que os 2 olhos continuem trabalhando normalmente, juntos, um paralelo ao outro, né? Ou seja, difundindo a imagem. Depois de um certo tempo não consegue isso, mas não é só estético não, às vezes a criança vê duplicado, ou às vezes ela tem essa dificuldade para enxergar, a cirurgia vai ajudar
em termos disso também. Mas, mesmo sendo estético, é uma indicação muito valiosa, é uma coisa, né? Exatamente, porque hoje você tem bullying, essas coisas, e ajuda muito. Exato. Né? E a criança melhora a autoestima. Então, não, por ser estética, é uma indicação muito boa. E em qualquer idade? Qualquer idade, pode ser feito em qualquer idade. Depende muito do tipo de grau que a criança tem e do tipo de estrabismo, mas pode ser feito em qualquer idade. A Isabel, ela queria saber sobre catarata. A lente que o convênio fornece para a gente, né, para colocar depois da cirurgia de catarata, se a gente recupera um pouco mais a visão e dispensa um pouco o óculos. Como é que é a recuperação da cirurgia de catarata? A recuperação é muito rápida. 2, 3 dias o paciente já está bem. É uma cirurgia que o corte é mínimo, né? Então não dá ponto. Hoje a anestesia é feita com colírios, então assim, a recuperação é muito rápida. As lentes em geral, por exemplo, essas lentes, não é que é do convênio que é ruim, é que ela não consegue corrigir todo o grau. Mas se o paciente tiver um grau alto, a gente diminui muito o grau do paciente, sobra um pouquinho mais e vai ficar bom também com o uso do óculos. Pode participar, tá? 998-97.000 é meu WhatsApp. Deixa eu trazer a Nilzângela. Ela faz acompanhamento e ficou sabendo do médico que ela vai ter que fazer uma cirurgia refrativa. Essa cirurgia, ela é feita pelo SUS? Ela tem miopia. Alguns lugares é feito pelo SUS, principalmente em faculdades assim, de São Paulo, por exemplo, a maioria já tem o equipamento. Aqui em Uberlândia não temos ainda o equipamento na faculdade. Mas quem sabe em Quem breve, sabe em né? breve, Mas infelizmente não é feita, viu, Nilzângela? Deixa eu trazer o seu João, o João Oscar. Ele utiliza oxigênio para respiração. O uso do oxigênio pode alterar a visão dele? Não, nessa idade não. O oxigênio, na retinopatia da prematuridade que a gente estava falando anteriormente, foi associado às vezes uma piorazinha nessa doença. Mas hoje a gente não acha que é só do oxigênio. Então lá na criancinha, lá no recém-nascido, prematuro de baixo peso, até pode, mas no adulto não. No adulto não, né? Deixa eu agradecer você que está participando aqui de forma expressiva. Muito obrigada por acolher, né, o nosso convidado e o nosso tema também. Tem uma pergunta aqui da Julie, do bairro Panorama. Oi, Julie. Ela fez a refrativa, corrigiu os graus que ficaram, a visão ficou excelente. Aí agora ela teve um bebê. Pode acontecer do grau voltar por causa da gestação? É a dúvida da Julie. Normalmente, não. A gestação tem algumas alterações, principalmente no ceratocone. O paciente com ceratocone que fica grávida pode piorar a doença, por alterações hormonais que são muito, influenciam muito na córnea. Geralmente, após a cirurgia refrativa, não. Pode haver uma mudancinha um pouco no grau, mas assim que tiver o bebê e desmamar, volta ao normal. Volta ao normal, né? A Edilene do Jardim Ipanema. Oi, Edilene. Está com uma crise grande. Foi excelente você trazer isso, porque a gente está no tempo seco. Ela está coçando os olhos. É uma crise grande, segundo ela, e está preocupada com isso. Isso pode trazer o descolamento de retina? Não, é uma pergunta assim, muito Não frequente mesmo. Coçar o olho não descola a retina. Coçar o olho pode causar ceratocone. Uma das principais causas de ceratocone, eu até acho que é muito parecido com a genética, é coçar o olho. O descolamento da retina é mais grave, é mais longe, né, um pouco, então assim, tem que ser um trauma muito forte. Coçar o olho não descola a retina. E aí, nesse caso, a gente está com o tempo ressecado, né? E daqui para pior, até setembro, né, gente? O que a gente faz? Coçou o olho, o ideal tem duas coisas. Isso. A principal causa mesmo são duas, né? As principais causas é o ressecamento devido ao tempo, né? E também por fato, está muito seco, tem muito pó, muita suspensão no ar, pode ser alergia. Então, olho seco causa coceira e alergia também. No olho seco a gente usa colírios lubrificantes, que é bem tranquilo, e na alergia tem os remédios, que são os antialérgicos que a gente usa também. A Maria Lúcia está acompanhando a gente, ela falou que fez cirurgia de catarata no olho direito, né? É normal sentir ardência, às vezes uma ferroada? Sim, após qualquer cirurgia no olho, o olho tende a ficar um pouquinho seco, aí começa a arder, começa a sensação de areia nos olhos, mas isso é temporário, com o tempo melhora muito. Tem tanta pergunta chegando, por isso que eu estou olhando aqui para o WhatsApp, viu? A Eliane do Shopping Park, meu irmão perdeu a visão de um dos olhos por causa do diabetes. É possível reverter com cirurgia? O outro olho perdeu parte e precisa fazer aplicação para evitar a perda da visão? Como a retina é feita de neurônios, ou seja, de nervo, uma vez que perde, não recupera. Então ele tem que tratar o olho bom para não perder também. A Iris fez uma cirurgia, pôs uma lente no olho direito quando ela sofreu um AVC. Aí perdeu a visão esquerda. Aí ela pergunta o seguinte: será que eu preciso rever isso novamente? É preciso fazer a manutenção dessa lente? Tem 25 anos que ela está
dessa forma. Isso. O que acontece? Quando tem um AVC, geralmente na região occipital, aqui atrás, né, na nuca, o problema é devido ao AVC, não é devido ao olho. Então, às vezes o olho dela está normal, mas é a região do cérebro responsável pela visão que foi danificada. Então não adianta muito não. Mas sem dúvida, todas as pessoas, mesmo aquelas que não enxergam do olho, tem que sempre fazer as avaliações para ver o fundo do olho, medir a pressão do olho, pode haver um glaucoma, alteração na retina e principalmente tratar do olho bom, né, que é o que sobrou. Exatamente. Por isso a gente deve ir regularmente ao oftalmologista. A maioria das doenças oftalmológicas a gente consegue controlar se a gente detectar no início. Esse é o grande problema. Não espere dar sintomas, porque às vezes quando dá sintomas, quando embaça a visão já é tarde demais. A Lúcia, ela tem, o último óculos dela era de 2,75 cada, né? Pela manhã não consegue enxergar nada, dependendo ao longo do dia, é muito difícil fazer as tarefas, fica tudo cinza e antes ela tinha uma coceira. Será que é porque ela tem tireoide e fibromialgia e isso está interferindo na visão? Perfeito, também excelente pergunta. As doenças reumatológicas em geral e as alterações de tireoide, elas podem levar um olho seco severo, bastante, é mais severo do que o que a gente vê do dia a dia. Tanto a tireoide, como o hipotireoidismo, né, como as doenças reumatológicas. Mas tratando, melhora. Agora, esse grau também embaça a visão, né, pode ter modificado um pouquinho também. Mas essas doenças podem levar ao olho seco severo. A Elisane do Guarani, oi Elisane, um beijo para você. O filho dela tem síndrome de Down. Precisa fazer uma cirurgia de catarata. E ela quer saber, é segura a cirurgia? Ele tem 15 anos e ela está preocupada. É muito segura a cirurgia. No caso do seu filho, né, provavelmente vai precisar de fazer uma anestesia, uma sedação mais profunda ou uma anestesia geral. Mas o procedimento em si não muda e a maioria das vezes a cirurgia de catarata vai muito bem. Pode ficar sossegada, Pode ficar sossegada. A Valéria do Custódio pergunta que eu também ia fazer, Valéria. Tenho 53 anos, uso óculos multifocal. A cirurgia é indicada? Sim, a partir dos 50 anos a gente já pode fazer a cirurgia para colocar uma lente que a gente chama de lente trifocal dentro do olho, que elimina o grau de longe, de perto e intermediário. Pode ser feito sim. A gente está falando de cirurgias, né, algumas cirurgias oculares, e o Josias trouxe a questão do pterígio. É isso, né? Ele falou, a cirurgia resolve ou volta a crescer? Antigamente, a gente fazia a cirurgia do pterígio, só a raspagem, que comumente a gente fala, né? Então, esse, em torno de 60% voltava. Então, hoje, como é que é feita a cirurgia? A gente tira o pterígio, que é uma conjuntiva doente, e a gente vem na parte superior do olho e tira uma conjuntiva saudável e coloca no lugar. Antes dava ponto, ficava arranhando, hoje a gente usa uma cola biológica. Então, é uma cirurgia rápida e a chance de voltar cai para menos de 5%. Já é bom, né? Muito bom resultado. Já é bom muito bom resultado. Né? Recuperação mais rápida. É uma carninha que cresce? É uma carninha que cresce, é uma carninha normal, né? Uma conjuntiva patológica, então a gente tira essa carne doente, coloca uma normal no olho, aí na região, né, no lugar, aí a chance de voltar diminui muito. Muito bem. Tem eu acho que é uma amiga, né, de 54 anos, tem as pálpebras despencando, né? Não enxerga de perto, usa óculos e queria saber se o SUS faz cirurgia de pálpebras. Faz sim. Temos excelentes cirurgiões de pálpebra na universidade, por exemplo, que eles fazem cirurgias muito bem. E agora, a dificuldade para perto depois dos 40 anos é normal, é inerente à idade. Aí também tem cirurgia para isso. Para resolver, né? A Thalita gostaria, Dael, que você falasse sobre o estrabismo e ambliopia. O filho dela tem 4 anos, está usando um tampão ocular. A cirurgia resolve qual? Tá, na verdade é assim, o estrabismo, o olho da gente ele desenvolve a visão até por volta de 8 ou 10 anos de idade. Então, nesse tempo, se o olho está torto, o olho torto, o cérebro esquece dele para não ver duplicado. E aí ele fica preguiçoso, ele desenvolve menos, que é a ambliopia. Então, a ambliopia é o olho preguiçoso. A gente usa o tampão para forçar o olho ruim a desenvolver. Então, a gente tampa o olho bom para forçar o olho ruim a desenvolver. À medida que os dois olhos estão enxergando de forma similar, muito próximo, quase igual, aí pode fazer a cirurgia que o olho não vai entortar mais. A Luciana tem 57 anos, usa grau para longe, tem alguma cirurgia para acabar com os óculos? É a catarata ou não? Não, quando usa óculos para longe, miopia ou astigmatismo. Existem cirurgias, são cirurgias bem simples e que funcionam muito bem. Nossa, tem tanta pergunta aqui, meu Deus do céu. A Sheila tem um filho de 28 anos, tem estrabismo. Olha, interessante. O óculos, o grau está ali entre 8 e 8,75. Também tem como fazer a cirurgia aos 28 anos? Tem, mas depende. Por exemplo, quando o grau é alto, assim, às vezes é o grau que faz o estrabismo. Aí você coloca o óculos e aí resolve o estrabismo.
Aí não precisa fazer a cirurgia do estrabismo. Podemos fazer a cirurgia para tirar o grau. Dependendo do grau, embora se for hipermetropia 8 graus é muito. É muito, né? A Hilda de Abadia dos Dourados tem 65 anos e ceratocone, também pode fazer a cirurgia. Pode fazer a cirurgia. Na verdade, o que acontece? 65 anos ela não precisa mais fazer a cirurgia para paralisar, porque como eu disse, o ceratocone só progride até 35 anos. Entendi. Então não vai piorar mais. A Kelly quer saber como fazer. Como eu saber, Mônica, que eu tenho que fazer o exame de rotina? De quanto em quanto tempo? O que a gente usa? O ideal seria uma vez por ano, mas até 35 anos, a cada 2 anos já seria o suficiente, segundo a OMS, e a partir dos 35 anos, todo ano. Rodrigo, posso fazer mais uma pergunta? Sim, posso. A Sandra tem artrite reativa. De vez em quando ela tem uveíte, pode perder a visão? Tem 53 anos. Pode, mas não é comum. Então, a gente até fala qual que é a tríade, porque os anticorpos, né, que existem nessa artrite afetam o olho também, ele pode atingir o olho. Então, sentir o olho vermelho, embaçado e doendo, corre no oftalmologista, porque se pegar no início a gente trata o uveíte até de uma forma até tranquila. A Eliandra está em Patos de Minas. Catarata dá em quem tem 58 anos? É hereditário? Não, né? A catarata não. A catarata é da idade. Eu brinco com meus pacientes que é igual o cabelo branco. Um dia chega, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos chegam. E a catarata pode dar até em criança, recém-nascido. Nascer com catarata, que a gente chama de catarata congênita. Então, qualquer idade pode aparecer, embora mais comum é a partir dos 60 anos. Esse é o doutor Adael Soares, oftalmologista, com essa prosa boa, falando das cirurgias de forma muito clara e objetiva. Espero que tenha te ajudado, assim como me ajudou. Adael, muito obrigada. Eu que agradeço, Volte mais sempre vezes, às ordens. Tá? Muito obrigada, boa Obrigado. semana para você. Você também. Viu?